venha abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, a tudo aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Espírito de Deus, em nome de Jesus, o Senhor que habita em nós, vem trabalhar no meu coração hoje, vem trabalhar na minha mente hoje, para que tudo aquilo que eu vá ouvir possa trazer frutos para a minha vida. Quebra toda a minha resistência, tira já todo o meu preconceito, toda e qualquer dúvida do meu coração, toda a dificuldade que eu tenho em compreender a Tua palavra, e abre os meus ouvidos e o meu coração para aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero que você saiba de algo importante. Deus, pessoalmente, escolheu você para estar aqui hoje. Ele te trouxe aqui hoje. Não foi ao acaso, foi de propósito. O convite pode ter vindo por qualquer pessoa, mas partiu do coração de Deus. Vontade de Deus que você aqui estivesse hoje. Plano de Deus que você aqui estivesse hoje, para que Ele pudesse falar aos nossos corações, para que a palavra possa tocar e transformar as nossas vidas. Amém? Amém. Então eu peço para você agora abrir os olhos. Você pode falar. Lendo para vocês um trechinho do catecismo da igreja, onde no capítulo 2, no primeiro artigo, já se fala da revelação de Deus. E é interessante porque quando começa a se falar da revelação de Deus para nós homens, a gente tem que se perguntar, tem que parar para pensar qual o propósito de Deus com tudo isso. Porque nós somos criação. Tem um autor católico chamado Prado Flores. Eu gosto muito dos livros dele. E ele diz uma coisa em um dos seus livros que reflete muito o que a gente vai ler, o que a gente vai partilhar hoje. Ele diz assim: de todas as religiões do mundo, nós, judaico-cristãos, então vamos entender? Do judaísmo ao cristianismo, porque a gente vem da mesma língua. Nós, judaico-cristãos, temos uma diferença. Nós somos diferentes de qualquer outra fé que existe no mundo. Por quê? Porque toda religião é uma busca do homem por Deus. É o homem procurando Deus. Mas nesta vertente, nesta linha judaico-cristã, é o contrário. É Deus quem vem ao encontro do homem. É Deus quem procura o homem. Olha só que coisa bonita. É diferente. O sentido é oposto, é completamente diferente. Não é uma busca nossa que parte de nós por Deus. É uma busca de Deus por nós. É Deus que se revela, é Deus que se mostra, é Deus que se apresenta, é Deus que diz: eu te amei primeiro. É Deus quem diz pelo profeta: eu te conhecia antes no ventre da tua mãe.
Então, é diferente. É diferente de qualquer outra religião humana que seja uma busca. Não estou dizendo que as outras sejam ruins ou que sejam melhores ou piores. Vocês entenderam? Estou citando o pensamento dos autores. É diferente apenas. As outras são uma busca do humano pelo divino. Na nossa fé judaico-cristã, é a busca de Deus pelo homem. O Catecismo diz isso no início do artigo 1º do 2º capítulo. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Olha que bonito. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, é que nós temos acesso ao Pai. Por meio de Jesus. O caminho, a verdade, a vida que se apresenta para nós. Mas Deus, Ele sempre esteve próximo do homem. Na criação, o homem era amigo de Deus. Mas o homem não se satisfez com isso. Quis mais, ultrapassar limites, mais sabedoria. Quis, como diz a tentação, ser como Deus. Apartou-se de Deus, perdeu a amizade de Deus, se afastou de Deus, mas Deus nunca se afastou do homem. É o que acontece no pecado, não é? Eu não sei se você já parou para pensar no pecado, mas o pecado é assim. Quando eu peco, sou eu que me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta de mim. Sou eu que dou as costas para Ele. Não é Ele que dá as costas para mim. Ele vem ao meu encontro. Ele vem ao encontro da humanidade. E sempre veio. Ele veio ao encontro da humanidade que se perdia e fez aliança com Noé após o dilúvio. Ele escolheu Abraão. E depois gerou um povo para ele. Mas quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente pensa assim: ô paciência infinita que Deus tem. É sério. Quando a gente lê a história do povo escolhido de Deus, do povo eleito de Deus, a gente pensa assim: que paciência infinita Deus tem, que amor é esse? Porque Deus vem ao nosso encontro e a gente faz tudo errado. Deus vem ao nosso encontro e a gente faz tudo errado. Deus se mostra, se revela, se derrama em amor e nós fazemos tudo errado. Por isso, tem muita gente que tem dificuldade de crer em Deus. Porque fica pedindo sinais concretos para Deus o tempo todo. E os sinais são para os incrédulos. Aquele que tem fé, tem fé. Se você olhar para a história no Antigo Testamento, se você olhar para a história do povo de Deus, você vai perceber. O Senhor faz tudo para o povo, se manifesta de diversas formas, se mostra aos poucos, se revela, e o povo está sempre duvidando de Deus. Quando o povo era cativo no Egito, o Senhor mandou Moisés. Moisés sentiu medo quando foi chamado por Deus, e com razão, porque ele já conhecia o povo. Ele viveu no Egito. Com razão, porque quando Moisés diz: eles não crerão em mim, ele sabia do que ele estava falando. Mas o Senhor
Senhor deu a Moisés o seu nome. Diga a eles: eu sou aquele que sou, me enviou aqui. O Senhor se revelou no nome. O Senhor deu a Moisés um cajado para que ele realizasse sinais, prodígios e milagres, e assim foi feito. E no primeiro instante, na hora da graça, na hora da libertação, na hora do milagre, o povo crê. Mas a revelação não se dá só nessa hora. Deus se revela ao homem em todos os momentos. Deus se revela também na hora da dor. Deus se revela também na hora da dificuldade. Deus se mostra também na tribulação. E Deus permite uma série de coisas na nossa vida para que a gente aprenda a conhecê-lo e a saber que Ele está conosco a todo instante. Deus se revela para mim e para você, de maneira pessoal, de maneira particular, além da maneira universal pela qual a revelação já aconteceu, em todas as etapas, onde Deus falou, onde Deus mandou os profetas, onde Deus realizou tudo aquilo que Ele desejou realizar, para que o homem se apaixonasse, para que o homem percebesse o seu amor. Mas o homem é duro, de cabeça dura e difícil. Na primeira dificuldade, o homem volta atrás e nega a Deus. Não, cadê Deus? Deus não existe. Quando Moisés chega com o povo à beira do Mar Vermelho, de um lado o mar, do outro o exército do faraó, perseguindo o povo. Pensa só no que aconteceu naquele momento. O que você pensa que aconteceu ali? Você pensa que as pessoas disseram: bom, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, Deus realizou prodígios e milagres, Deus fez isso e aquilo, esse mesmo Deus que nos tirou de lá não vai nos deixar morrer aqui, não é? Então, vamos ficar tranquilos, porque Deus vai fazer alguma coisa. É assim que nós somos? Nós não somos assim. O povo, apavorado, desesperado, culpou Moisés, cobrou dele, e com certeza disse para ele: por sua causa agora nós vamos morrer aqui. Viu o que você fez? Ficou falando desse Deus aí para nós, nos tirou de lá, estava tão bom, a gente apanhava 3 vezes ao dia, levava chicotada de manhã, de tarde, de noite, comia cebola, não é? A gente trabalhava pra caramba, carregava pedra, era tão bom. Você foi tirar a gente de lá, a gente vai morrer aqui. Aí pensa, Moisés fala com Deus, Deus diz para ele: não temas. Vai Moisés com o seu cajado, confiando no Senhor, diante do povo. Levanta o cajado diante do mar, e o mar se abre. Talvez você não acredite nisso. Eu sou estudante de teologia e eu sei que muitos teólogos não acreditam nisso. Mas sabe, eu ouvi uma historinha uma vez que, de maneira muito simples, explica a fé em Deus. A historinha era assim: um homem muito simples, muito humilde, que acabou de conhecer Jesus, fascinado ainda, apaixonado ainda por Deus, naqueles primeiros momentos, estava lá lendo a Bíblia na igreja. E estava tendo uma reunião ali. Estava ali algumas pessoas da comunidade e o pai. E daqui a pouco aquele homem chegou num trecho da Bíblia, se empolgou e ele gritou ali onde ele estava: glória a Deus, aleluia! E aquilo incomodou a reunião, né? Todo mundo parou.
foi até lá ver quem era aquele maluco. O que ele estava fazendo ali? O que você está fazendo? O que está acontecendo? O que foi? Não, olha só, deixa eu explicar. Eu estava lendo aqui a palavra e eu descobri como o nosso Deus é maravilhoso. O Senhor viu isso escrito aqui. Eles estavam encurralados entre o mar e entre o exército do faraó, e de repente Deus abriu o mar e eles passaram a pé enxuto. O pai disse assim: não, filho, não foi bem assim. Não era bem um mar, era uma aguinha. Era ali uns 30 centímetros de água no máximo. Era uma coisa assim à toa. Não foi bem um mar que se abriu. Isso não é exagero, isso é uma figura de linguagem. Isso é algo só para que você compreenda a grandeza de Deus. Mas não foi bem um mar, não. Era no máximo 30 centímetros de água. E aí o homem ficou todo decepcionado. Né? Ah, é? Não era um mar, não. Era 30 centímetros de água. Voltou a ler a palavra. O padre voltou para a reunião. Daqui a pouco ele grita de novo: glória a Deus, aleluia! O padre volta: agora eu vou botar essa outra forma. Pelo amor de Deus. O que foi agora, meu filho? Peraí, eu explico. O senhor não veio aqui, não me explicou que não era um mar, eram só 30 centímetros d'água. Pois é. Imagine o senhor que Deus é tão bom que assim que o povo atravessou, afogou o exército inteiro do faraó em 30 centímetros d'água. Quando a gente tem fé, a gente tem fé. Quando a gente crê num Deus que se mostra sinceramente ao nosso coração. E eu não preciso de explicações científicas. Aliás, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia não tem intenção de ser científica. Não é um conjunto de livros científicos. Não é uma enciclopédia científica. A Bíblia é um conjunto de livros espirituais. Claro que tem gêneros literários diferentes, tem formas diferentes de falar, tem linguagens diferentes de falar, mas o sentido da palavra de Deus é espiritual. Ela não tem a presunção de explicar nada cientificamente. Olha, aconteceu assim, assim e assim. O mar abriu. Eu creio que o mar abriu. Se você crê, que bom. Se você não crê, então creia que o exército se afogou em 30 centímetros d'água. Cada um crê no que quer. Eu só creio naquilo que eu quero. Mas eu creio num Deus que se mostrou para mim, que se revelou na minha vida e que se revela também na sua. Os profetas anunciaram Deus para o povo e o povo muitas vezes desobedeceu. Não para aí, depois que Moisés atravessou o mar, o povo cantou, o povo festejou, o povo louvou, o povo pulou, glorificou a Deus, mas daqui a pouquinho sentiu sede. Qual é a primeira coisa que você faz quando as coisas não saem do seu jeito? Você sabe. Reclama, murmura, lamenta, não é? Não é assim? É assim. De reclamar e murmurar todo mundo entende. Nem adianta desviar, que nisso todo mundo é especialista sem exceção. Mas Deus não ouve murmurações. Deus habita nos louvores, está escrito na palavra. Deus não ouve murmuração, não ouve e não se agrada de murmurador. Deus habita nos louvores. Então imagine só, Deus faz tudo aquilo, abre o mar, o povo atravessa, barra o exército do faraó, liberta o povo, comemora. Agora nós vamos morrer de sede. E a culpa é sua. Quem mandou tirar a gente de lá? Estava tão bom. Aqui nós vamos morrer de sede nesse deserto.
Deus providencia a água da rocha, faz nascer água da pedra para que o povo beba. Então agora você diz assim, agora o povo acreditou em Deus, né? Deus se mostrou pelos milagres, se mostrou pelos sinais, se mostrou pelos prodígios, se mostrou pelo seu escolhido, pelo seu profeta Moisés. Agora até a água da pedra Deus tirou, agora o povo acreditou. Não, meu povo ficou com fome. Agora nós vamos morrer de fome, e a culpa é sua. Deus fez o maná cair do céu. Deus deu o pão para aquele povo, o pão de cada dia. E o povo não morreu de fome. Mas imagina só, Deus dá bebida, o povo mata a sede. Deus dá comida, o povo mata a fome. Na hora em que Moisés sobe a montanha para falar com Deus e demora um pouquinho, o povo já esquece de Deus, faz um bezerro de ouro e adora e dá as costas para o Senhor, porque já nega a Deus que salvou, que libertou, que se revelou, que se mostrou e escolhe uma outra coisa qualquer. Nós somos assim. Uma coisa que sempre me intrigou é que amor é esse. Que amor é esse que Deus tem por nós tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de aguentar as nossas bobagens, as nossas teimosias, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, porque nós não somos assim. Se alguém erra com você, você perdoa. Se errou 2, 3, talvez você perdoe. Se o erro for constante, às vezes tem gente que já na primeira já dificulta. Agora imagina se errar sempre. Mas Deus está sempre aberto a nós. Que amor é esse que o Criador tem pela sua criatura? Porque se a criação deu errado, se a criação não saiu do jeito que ele queria, se o homem não obedeceu, se o homem nunca fez o que ele queria, era mais fácil apagar e começar de novo. Faz um homem novo, faz um homem 2.0, não é? Faz uma nova versão. Não é assim? Quando uma coisa não está boa, não se faz uma nova versão, não vai se evoluindo tudo, não é assim na tecnologia, não é assim na ciência. A cada momento lança uma coisa nova, mais capaz, mais eficaz. Para Deus não era mais simples. Ele não podia simplesmente apagar a gente da face da terra e começar um mundo novo, com um homem novo, melhor, mais obediente, mais bonzinho, mais dócil, mais parecido com ele na sua imagem e semelhança. Mas Deus não faz isso porque Ele nos ama. Ele insiste na gente como uma mãe insiste no filho. Ele insiste na gente. Às vezes é estranho comparar Deus com uma mãe, não é? Mas Isaías faz isso. Ele compara Deus com a mãe. Uma mãe pode abandonar um filho, mas eu jamais te abandonarei. Assim diz o Senhor. Uma mãe pode abandonar, mas Deus não. Agora pare para pensar. Se tudo que o Senhor fez não bastasse, enviar os profetas, todo o plano de Deus para nós, e o povo sempre desviado dele, Ele envia seu Filho. Ele envia seu Filho único, Jesus Cristo. Ele envia o Messias. E Ele avisa, pela boca dos profetas: eu vou enviar o Messias. Eu vou enviar meu Filho. Aí o povo de novo faz o quê? Espera algo diferente daquilo que é plano de Deus. Sabe quais são as nossas maiores dores? São as frustrações pelas nossas expectativas.
expectativas erradas. Quanto maior for a sua expectativa, maior a sua dor quando você se frustra. Então, quando o povo acredita errado, espera errado e a coisa não acontece, sofre. Não é assim? É assim. Se você não tem expectativa e acontece alguma coisa, bem, aconteceu, que bom. Mas se você tem expectativa e a coisa não sai do seu jeito, pronto, já é o suficiente para te frustrar. Imagine só, o povo de Deus esperava um rei, e veio um rei, mas não do jeito que eles esperavam. Não o monarca como eles esperavam para restaurar o reino que um dia foi glorioso com Davi. Não o monarca que eles esperavam para libertar politicamente dos romanos, da escravidão, da opressão dos romanos ali. Não. Veio um rei diferente para reinar por toda a eternidade, para reinar sobre as nossas almas, para reinar sobre as nossas vidas para sempre. Vem Jesus e se revela pobre, simples, humilde, como nós deveríamos ser. Vem Jesus e se revela. Eu gosto tanto de um trecho de Filipenses que eu trouxe para partilhar com vocês. Eu quero só que você ouça, porque é muito bonito. Está em Filipenses 2 e está escrito assim: portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos de acordo no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Escuta só. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus. Olha só. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas despojou-se. Despojou-se, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo o nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame que Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai, é Senhor. Filho amado, filha amada, Ele abaixou-se, Ele veio a nós, homens. Não fomos nós que encontramos o caminho e fomos ao céu. É Deus quem vem a nós e se mostra: eu sou assim. Lembra quando os apóstolos dizem para ele: Jesus, mostra-nos o Pai? E ele responde: quem me vê, vê o Pai. O Senhor nos mostra a sua face. Mais do que isso, Ele nos mostra como nós devemos ser. Qual é o projeto dele para nós? A revelação do plano de Deus. Que eu e você sejamos cristãos. Você sabe o que é ser cristão? Ser cristão
é ser imitador de Cristo. Só é cristão de verdade aquele que imita Cristo. Ah, mas não basta eu ser batizado para eu ser cristão? Não. Não. A doutrina da igreja diz, tudo bem, eu concordo que a partir do batismo você é cristão. Mas um cristão que não coloca em prática o seu cristianismo não é um cristão de verdade. É um cristão pela metade. É um cristão que recebeu a potência da graça, a semente da graça no seu coração, mas jamais deixou essa semente brotar. Aí você vai entender, porque tem tanto cristão batizado aí fora que não vai à igreja, que não se aproxima de Deus, que não quer saber de Deus, que vive no mundo como se Deus não existisse, que dá as costas para Deus. É porque na prática ele não conhece a Deus. E olha só, não é porque Deus não se mostrou, é porque ele não fez conta disso. Ele não sentiu necessidade, ele não sentiu desejo, ele não achou que precisava. Nós somos difíceis, nós somos teimosos. O ser humano é orgulhoso, arrogante, prepotente e autossuficiente. E o ser humano, na maior parte das vezes, dá as costas para Deus e não quer saber de Deus. Sabe quando a gente procura Deus? Quando dói. Quando dói. Nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, a qual pertenço, existe um dizer que é comum entre nós. Eu ouço há 20 anos, desde quando eu entrei para a igreja. Quando alguém não vem pelo amor, vem pela dor. Eu tinha um diretor espiritual e ele me dizia assim: você conhece alguém que veio pelo amor? Conhece? Aí é que está. O ditado é bonito, mas na prática 99,9% do povo que está na igreja foi porque doeu. Pode ter alguma exceção? Pode. Mas a maioria só reconheceu que precisava de Deus quando doeu. E nunca foi diferente. Lembra do que Moisés fala? Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo subiu até os meus ouvidos. Ou seja, o povo estava sofrendo debaixo do chicote, lembrou de Deus, clamou a Deus. Deus libertou, o povo esqueceu de Deus. Nós somos assim. Nós somos ingratos, nós somos incrédulos, nós somos difíceis. Deus faz, Deus se aproxima, Ele se revela e a gente não faz conta. Jesus veio em pessoa, feito homem, carne e sangue, habitou entre nós, caminhou entre nós, curou, fez milagres, sinais e prodígios para os incrédulos. Às vezes a gente entende tudo errado, não é? Eu gosto muito da passagem da ressurreição de Lázaro. Eu gosto muito de perceber que tem muita gente que acha que o milagre que aconteceu ali foi um só, um morto que voltou à vida. Eu queria que depois, quando você chegasse em casa, você procura lá, eu não vou te dar a passagem não, você procura lá, né? Você tem a obrigação de procurar lá e saber onde está. Procura lá e acha. Quando você encontrar a ressurreição de Lázaro, você leia com atenção. E aí você vai perceber que quando Jesus está indo em direção aonde está enterrado o morto, da Marta, da Maria, e tem uma porção de judeus que estavam ali chorando Lázaro junto com elas. Tem uma multidão de pessoas ali.
aquela multidão toda segue Jesus. Vai todo mundo curioso ver o que está acontecendo. Não é? Chega todo mundo lá, todo mundo fica esperando. Jesus para, manda rolar a pedra e depois diz: Lázaro, vem para fora. Talvez você nunca tenha parado para pensar na dificuldade que Lázaro teve de sair dali, porque estava todo enfaixado, todo enrolado, com a cabeça coberta, com um sudário, tinha um pano cobrindo a cabeça dele ainda. Imagina a dificuldade, num buraco escavado na rocha ali, ele sair dali todo enfaixado. Foi aos pulinhos, não foi uma baita dificuldade. Jesus não entrou não, mandou sair. Sai para fora. Ele saiu. Agora você imagina o que aconteceu quando Lázaro saiu. Todo aquele povo que ali estava passou a acreditar em Jesus naquele momento. Por quê? Porque viu. Então a ressurreição não foi só de Lázaro, todo aquele povo ressuscitou. Aquele povo ressuscitou na fé, aquele povo passou a crer, porque Deus se revelou, se mostrou mais uma vez. Você quer ver como a revelação de Deus é interessante? Quando ele diz o nome dele para Moisés, ele diz: eu sou aquele que sou. Diga isso para eles, para o meu povo. Quando vão prender Jesus, os soldados chegam e Jesus diz: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E Jesus diz: sou eu. Na hora em que Jesus diz sou eu, caem todos os soldados por terra naquele momento. Não ficou um de pé. Por quê? Porque Deus se revela. Padre Antonello diz muito isso. Diante da potência divina, o homem é incapaz sequer de ficar de pé. Quando Deus se manifesta, se mostra, se revela, o homem não resiste. Eles não caíram de joelhos, não. Eles não adoraram Jesus, não. Eles vão lá para prender ele, gente. Eles caíram de costas, eles caíram no chão, estatelaram no chão e só prenderam Jesus porque Jesus foi ali para isso. Então ele esperou eles levantarem. E olha, conhecendo Jesus, eu não sei não se ele ainda não foi lá dar a mão para ele: ó, levanta aqui. Entendeu? E depois ele foi preso. Voluntariamente ele se entregou. Ele se deixou prender. Ele se deixou crucificar. Ele se deixou matar por amor a mim e a você. E ainda tem gente que não crê. De vez em quando ainda aparecem umas pessoas questionando, algumas pessoas argumentando, outras dizendo que isso tudo é história, de que não existiu. Como eu disse para você, filho, revelação já houve desde o início. Deus sempre se revelou e se mostrou ao homem, mas você crê se você quiser. Não adianta pedir sinais maiores do que aqueles todos que você já teve, que a humanidade inteira já teve. Deus existe, está aí para quem quiser acreditar. Agora, para aquele que não crê, não há o que fazer. Eu sempre digo isso quando falo de fé. Eu fico pensando assim, imagine que hoje à noite, quando você chegar em casa, você vai apagar as luzes do seu quarto, vai fechar tudo, vai deitar na sua cama para dormir. Quando for lá pelas 2, 3 da manhã, um clarão vai invadir o seu quarto, a janela vai se abrir, vai aparecer um sujeito de 2 metros
na sua frente, vestido todo de branco, e vai dizer: eu sou o anjo do Senhor que vim aqui para te falar. Jesus existe e está vivo. O que você vai fazer nessa hora, depois que você sair debaixo da cama? Hã? Aí ele desaparece, tudo fica escuro de novo. Você vai acender a luz, vai olhar em volta, vai falar assim: que raio que eu comi na janta? Alguma coisa me fez mal, estou tendo pesadelo. Olha só, estou imaginando coisas já. Filho, entenda, nem que um anjo do céu aparecesse hoje na tua frente e te dissesse: Jesus está vivo. Você, se não se abrir à fé, se não crer, vai continuar não acreditando. A fé é um dom de Deus. Mas, antes da fé, nós todos recebemos um dom de Deus. Homens e anjos, todos recebemos um dom de Deus em comum, do qual Santo Agostinho fala muito. Esse dom é chamado livre-arbítrio. Ou seja, por amor, Deus nos fez livres. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. São Paulo vai dizer, não é? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Eu sou livre para viver com Deus ou sem Deus, para segui-lo ou para não segui-lo, para crer nele ou para não crer nele. Revelado ele já foi. Eu creio se eu quiser. Eu creio se eu quiser. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não precisa provar nada para você, nem para mim. Está na hora de você entender que Deus sem você continua sendo Deus. O problema é que você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. O Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Bom, se eu parar para pensar no que ele diz, eu tenho que entender que se mostrar, ele já se mostrou. E o que me resta agora? Aprender a ser cristão, aprender a crer em Cristo, aprender a viver com Cristo, aprender a seguir Jesus Cristo, aprender a imitar Jesus Cristo, feito um cristão de verdade. Mas você quer ver o cristão ficar bravo? É você fazer a ele uma proposta que Cristo fez. Aqui São Paulo faz uma proposta para nós, né? Na carta aos Filipenses. Ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. E ele vai dizer: ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tornando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Tem um momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos. Ali ele celebra com os seus discípulos um banquete. Mas Jesus realiza ali um ato que ele propõe a cada um de nós. Ele se abaixa, vai aos pés de cada um dos seus discípulos e lava os pés dele. Depois ele diz assim: bom, vocês me chamam de mestre, e mestre eu sou. Se eu fiz isso, vão e façam o mesmo. Quando foi a última vez que você se abaixou aos pés de alguém? Quando foi a última vez que você se abaixou para alguém? No seu orgulho,
na sua prepotência, na sua autossuficiência, na sua razão, no seu saber, no seu conhecimento, porque nenhum de nós aqui é digno de coisa nenhuma, a começar de mim. Não pensem que eu vim aqui achando que eu sou melhor do que vocês. Não, isso nem me passa pela cabeça. Muito pelo contrário, eu sei muito bem quem eu sou. Nós somos todos pecadores. Todos nós aqui estamos na mesma condição, sem exceção. Nós não merecemos esse amor que se revela, essa graça que nos é dada. Nós não merecemos o céu. Não me venha com essa história, eu sempre fui muito bonzinho, eu sempre fiz tudo pelos outros, eu acho que eu mereço um lugarzinho lá no céu. Merece? Não. Porque São Paulo diz que tudo nos foi dado de graça. Os méritos são todos de Jesus Cristo. Nós não merecemos coisa nenhuma. São Luís de Montfort, no tratado que ele escreve sobre Maria, ele diz uma coisa importante. Nós só merecemos uma coisa. Isso nós merecemos, o fogo do inferno. Isso a gente faz por merecer. Agora, de resto, é tudo graça de Deus. Se você for para o céu, filho, não é porque você foi bonzinho, é porque Deus te ama e você recebeu essa graça e acolheu essa graça dele. Não é porque você foi bonzinho. Deus não é Papai Noel, tá? Se você for bonzinho, ele te traz um presente. Se você for mal, ele não te traz nada. Não vem com essa, não. Isso é coisa de cristão que não entendeu a fé. Não entendeu ainda que para ser cristão eu tenho um exemplo para seguir. Deus feito homem, Jesus. Ele veio e mostrou, é assim que se faz. Não tem aquelas horas que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão difícil de entender que eu tenho que desenhar para ela entender? Você sabe? Já viveu uma situação assim? Já pegou alguém no telemarketing para falar? Eu não sei se você trabalha com telemarketing, mas você já pegou algum atendente para falar? Você explica o seu problema, né? Aí você explica de novo, e a pessoa fala, pois não, senhor, como é que é mesmo? E aí você fica pensando assim, nossa, se eu pudesse desenhar, mas está pelo telefone, não é? Não dá para ela entender. Pois Deus desenhou! Ele mandou seu filho aqui, ele se fez homem e ele mostrou, é para ser assim, desse jeitinho aqui. É para amar os outros, é para perdoar, é para dar outra face, é para ser humilde, é para seguir sem desejar isso, sem cobiçar aquilo, é para obedecer, é para ser assim, 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 assim. Só não segue quem não quer. Ele deu o exemplo. Ele não veio apenas para dar uma voltinha. Ele morreu por mim, por você. Ele deu o exemplo. Eu tenho que me abaixar. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Lembra quais são os critérios para seguir Jesus, para ser cristão? Aquele que quiser me seguir. Olha aí, ó. Todo mundo errou. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Todo mundo já vai direto para a cruz. Por isso que não dá certo. Só é capaz de ir para a cruz aquele que ama. E amor é renunciar a si mesmo. Porque amor é renúncia, amor é doação. Vocês pulam uma etapa, pulam o primeiro passo, que é ir direto para o segundo, aí a cruz pesa, né? Arria as pernas, fica no caminho. Aquele que quer te seguir, renuncie a si mesmo. Eu tenho que renunciar, eu tenho que morrer para mim. Eu tenho que deixar de ser arrogante, de ser prepotente, de ser orgulhoso. Eu tenho que deixar de ser aquilo que eu sou para seguir Jesus. Aí eu vou conseguir carregar a minha cruz. Se eu não fizer isso, qualquer cruzinha já vai ser peso demais. Qualquer cruzinha já vai ser peso demais. Mas não penso que vocês são os primeiros. Isso acontece toda vez. Toda vez que eu toco nessa passagem, todo mundo pula para a cruz. Todo mundo pula para a cruz. Ninguém prestou atenção no que Jesus estava dizendo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, depois vem e segue. São 3 passos. Não é um só. São 3 passos.
seguir Jesus, eu tenho que seguir o seu exemplo. Ele renunciou à sua posição de Deus. Ele renunciou à própria vida. Ele renunciou à glória. Ele renunciou a tudo que fosse humano para vir como escravo. Ele renunciou. Ele amou e amou até o fim. E nós achamos sempre que nós merecemos mais. Nós sempre queremos mais. Por que Deus me dá isso? Por que Deus me dá aquilo? Por que Deus não faz isso para mim? Por que Deus não faz aquilo para mim? Será que Deus ainda tem alguma coisa a fazer, filho? Será que Ele já não fez tudo que Ele tinha para fazer e agora é só você fazer a sua parte? Olha, eu vou propor uma coisa para vocês que vai ser difícil. Mas eu quero que você tenha um encontro pessoal com Jesus hoje. Ah, mas Jesus vai vir aqui? Não, filho. Jesus já está no meio de nós. Nós estamos reunidos em nome dele. Ele já está aqui. Deus habita também no seu coração. Você sabe disso, não sabe? Sim ou não? Sim. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo de pé. O irmão pode diminuir as luzes para a gente? Pode. Pode tocar no violão para a gente um pouquinho? Você não vai ficar de fora não, viu, irmão? Me dá um jeito. Fecha os seus olhos um pouquinho. Segura nas mãos da pessoa que está ao teu lado. Só um pouquinho. Fecha os olhos. Sente uma coisa que eu disse para você no início. Jesus te trouxe aqui hoje. Foi Ele quem te trouxe aqui hoje. E é Ele quem segura a sua mão nesse momento. É Ele quem segura a sua mão nesse momento. Se você pudesse agora fazer alguma coisa para agradar a Jesus, o que é que você faria? O que agradaria a Jesus? Aquilo que São Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Aquilo que Jesus disse: eu sou mestre, eu fiz isso, agora vocês façam também aos seus irmãos. Filho, eu não sei o que te falta para encontrar Deus, mas eu vou te mostrar uma coisa que você não vai esquecer. Eu vou te mostrar o que Jesus fez por você. Ele se abaixou aos teus pés. Eu vou pedir uma coisa para você agora. Não estranhe, tá? Não se assuste. Não é brincadeira, é sério. Então não é para rir, não é para conversar. É simplesmente para fazer. Você agora tira os seus sapatos. Também. Nem adianta pensar num fim preparado. Sabe o que Jesus fez por você? Jesus se abaixou aos seus pés. Jesus se aproximou de você. Foi isso que Ele fez. Deus veio ao nosso encontro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele que veio até nós. Não fomos nós que fomos até Ele. É de Jesus os méritos. Então eu vou te convidar a ser Jesus para o seu irmão. Mostrar Jesus para ele. Eu vou te convidar nesse momento a viver aquilo que Jesus viveu.
Jesus fez isso em carne. Ele fez isso com os discípulos e depois ele disse para todos eles fazerem o mesmo. O que foi que São Paulo disse em Filipenses? Ele abaixou-se até nós. Então você vai se abaixar aos pés do teu irmão. E vai beijar os pés do teu irmão. É Jesus quem está beijando os teus pés agora, filho. É Jesus quem está beijando os teus pés agora, filho. É Jesus. É Jesus quem beija os teus pés. Ele te ama. Ele veio ao teu encontro porque te ama. E está na hora de você aprender isso. Ele desceu do céu e veio até você para te mostrar que Ele te ama. Está na hora de você crer nisso. Está na hora de você perceber que nós devemos fazer isso com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Nós devemos fazer isso com os irmãos. Nós devemos fazer isso com os nossos inimigos. Nós devemos nos abaixar. Talvez você pense, mas eu vou ser sempre aquele que vai estar no chão. O diretor espiritual sempre dizia isso, filho. Nosso lugar no chão. Seja tapete. Vai ter todos os filhos. Nosso lugar é aí. É no chão. Porque se ele desceu, nós também podemos descer. Nós também podemos descer. Você entendeu? Canta para nós. Minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, foi que eu nasci, cumpri o teu querer, faça o que está em meu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Você diga para o seu irmão que está com você, que está próximo: Jesus te ama. Ele desceu do céu por você. Isso. Ele desceu do céu por você. Ele te ama. Ele te ama e te ama muito. Foi por você. Foi por amor a você. Ele desceu. Ele veio até aqui. Ele veio até aqui e se abaixou aos teus pés, porque te ama. Se abaixe também sempre na sua vida. E você vai perceber Deus em todas as circunstâncias
situações da sua vida. Amém? Vou estar te adorando. Para te adorar, foi que eu nasci, cumpri o teu querer, faça o que está em meu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar, poder acender a luz, glória a Deus. Sentado é mais fácil para você colocar seus sapatos agora, não é? Vamos falar. Deixa eu me apresentar, como o irmão falou. Meu nome é Márcio Matos. Eu sou coordenador do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Paulo. Então, no movimento do qual eu participo, eu hoje sou responsável pelos pregadores e pela formação dos pregadores do nosso movimento em toda a Arquidiocese. E é para nós uma alegria conhecer o trabalho de vocês, conhecer aquilo que vocês estão vivendo aqui, porque nós vamos a muitos lugares. Eu sou leigo, eu não sou padre, não sou seminarista, eu disse que sou estudante de teologia, mas eu sou leigo. Sou casado, minha esposa Daniela está ali, e sou missionário. Isso quer dizer o quê? Que a minha realidade já há um tanto de anos é toda voltada para a evangelização. Nós passamos todos os dias em grupos de oração e os fins de semana em retiro pelo Brasil afora, falando de Deus. Então são raros os dias que nós temos folga. Nós normalmente temos uma agenda bem apertada, onde nós vivemos o anúncio da palavra de Deus. Nós vamos anunciar a palavra de Deus em muitos lugares. E o Senhor é muito generoso conosco em tudo aquilo que Ele nos faz. Nós temos um trabalho, claro, nós precisamos trabalhar para viver a missão. Então nós produzimos CDs de pregação, nós produzimos DVDs de pregação. Eu tenho 2 livros publicados, só que os 2 estão esgotados no momento. Quem sabe no próximo encontro que a gente vai ter, né, a gente tem um próximo encontro, quem sabe lá já dá tempo de eu trazer o livro para vocês, porque dá para chegar. Então eu tenho 2 livros publicados, vou publicar o 3º agora esse ano, com a graça de Deus. E todos esses meios que nós temos, CDs, DVDs, livros, o blog que a gente tem, que está chegando a 50 mil acessos também, com a graça de Deus, tudo isso para nós é trabalho e é também um meio de evangelizar. Então eu quero que você entenda bem. Quando a gente vem pregar, a gente vem porque a palavra é anunciada da forma que tem que ser, de graça, porque nos foi dado de graça. Não é? É assim que tem que ser. Ali está o nosso trabalho. Mas até no nosso trabalho, nós usamos para evangelizar. Foi um jeito que Deus nos deu. Então os CDs, os DVDs, eu sempre digo para as pessoas que estão na igreja, não tem você como alvo, mas tem as pessoas que estão em casa, os seus parentes, as pessoas que estão no trabalho, aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que não conhece a Deus e que precisa ouvir a palavra de Deus. Então o alvo principal não é você, porque você pode, claro, comprar, ouvir
e acrescentar um pouco mais na sua vida, mas o principal não é você, o principal é que você leve para alguém que não conhece a palavra de Deus, para que essa pessoa possa ter aquilo que você já tem, que ela possa receber aquilo que você recebe. Então é esse o objetivo. Não é caro, material de evangelização é barato, é acessível, tá bom? E está ali disposto. Ali tem um pouquinho do nosso trabalho, tem muito aqui, tá? A gente trouxe um pouco hoje. A gente tem retiro amanhã, tem todo um trabalho pela frente agora, então a gente está se preparando para isso. E minha esposa, ela sempre traz também pão de mel que ela faz, e que é bem famoso em São Paulo, em todos os grupos de oração, né? Só que acontece que nesse último mês a gente não conseguiu, porque ela está com um probleminha no ombro, a gente está passando no médico, vendo direitinho o que é. Acabou o pão de mel também? Não, a gente trouxe uma outra coisa no lugar. Esse mês inteiro nós fizemos assim. Já que ela não está podendo fazer o pão de mel em casa, a gente comprou chocolate importado, é um chocolate que vem da Polônia, e a gente está então trazendo no lugar do pão de mel bombons poloneses, feitos na cidade de Polska, na Polônia, tá? Então tem bombons poloneses que são muito bons, aliás. Tem chocolate, tem os CDs, tem os DVDs. Aquele é nosso trabalho. Se algum de vocês quiser ajudar, quiser conhecer, é bem-vindo ali na mesa, nós vamos estar ali. Se quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, é fácil. É só você colocar no Google. Você não precisa nem colocar o endereço inteiro. Você coloca lá, Márcio Matos Pregador. Já vai indexar na primeira página inteira do meu blog, em cima e embaixo. Aí você vai abrir, está lá, a cruz sagrada seja ali na luz, e você vai encontrar pregações, vai encontrar artigos, notícias da igreja, vai encontrar uma série de coisas, algumas fotos de missão nossa pelo Brasil afora, algumas coisas assim, tem muita coisa ali. E os nossos contatos, está tudo lá no blog. Se você quiser o endereço completo, www.marciomatospregador.com.br, esse é o endereço completo, tá bom? Deus abençoe muito a vocês, muito mesmo. Para nós é uma alegria, e eu tenho certeza que você vai voltar para casa hoje diferente de quando chegou aqui. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Amém, irmão. Obrigado. Vamos agradecer o Márcio, dar uma salva de palmas para ele. Eu só gostaria de dizer que a próxima pregação do Márcio é no dia 13/6, agora, né? Já vai em frente, agora em junho, e o tema dele vai ser chamado e obediência. Se hoje foi bom, imagina no chamado e na obediência, né? Vai ser fantástico. Então, todos os que estão aqui, eu espero que estejam também nesse dia 13/6. Semana que vem nós temos então uma pregação sobre o perdão. Pode sentar um pouquinho. É uma pregação sobre o perdão, né? Nós vamos trabalhar o gracioso perdão de Deus. E quem vai trazer esse tema é o Padre Eduardo. Tá bom? Já está confirmado com ele. E aí as próximas a gente vai encaminhando os e-mails, vocês vão acompanhando também. Tem o cartaz da igreja, tem o cartaz do colégio, então tem várias pregações aí. E antes de nós encerrarmos então, eu gostaria de pedir ao Márcio que pudesse vir aqui à frente, esse Márcio aqui. O Márcio, o senhor também. O senhor. Eles estão vindo pela primeira vez. E eu gostaria que nós pudéssemos nos levantar agora. Pudéssemos então nesse momento, né? Depois eles vão se apresentar a nós, mas eu gostaria que eles ficassem aqui à frente. E nós vamos então fazer uma oração pela vida deles, pela presença deles aqui conosco, né? Vamos pedir ao Senhor então que possa estar derramando mesmo o som do Espírito Santo sobre a vida desses dois irmãos aqui, que decidiram hoje estar aqui conosco, decidiram hoje se dispor para poder participar desse momento conosco, para receber a graça dessa palavra que o Márcio nos trouxe.
Então, mas são. Transmite. Então tá bom. Mas seria bom que o senhor pudesse ver, sempre que o senhor puder esteja conosco aqui. Viu? Tudo bem, vamos mudar. Né? Quem sabe? Glória a Deus, seus quais são os 3 passos do cristão que o Márcio então colocou com tanta sabedoria para nós? Pega a tua cruz e siga. Como é que é, Márcio? É isso. E ele também falou que nós, sem Deus, somos nada. E nós, sem Deus, somos nada. E nós, com Deus, somos homens cristãos que andam no caminho do Senhor. Né? Então eu gostaria de pedir a um irmão que viesse fazer uma oração aqui na frente. Gostaria de pedir a um Vitor que viesse aqui para nós ungirmos a vida dos 2 irmãos. Né? Vitor, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa então derramar o Espírito Santo sobre a vida deles, enquanto o Edmilson vai tocando. Vai, apóstolo, né, Edmilson? Essa aí. Sobre tua vida, toda graça, toda bênção, para que você, com essa semente que foi derramada no teu coração aqui essa noite, possa sair daqui um homem renovado, um homem cheio desse Espírito Santo, e que isso possa brotar no seu coração para transformar você em amigos frutos na sua vida. Deus possa abençoar muito a sua vida, viu, irmão? Nós estamos muito gratos da sua presença aqui, viu? Deus abençoe. Você quer dizer alguma coisa aos irmãos? Pode dizer. O meu nome é o senhor? Senhor Elcio. Então nós agradecemos a presença dos irmãos aqui conosco. Deus abençoe os dois. Quero agradecer também a presença do Márcio, do Jarbas, que está aqui conosco hoje, viu, Jarbas? Olha, é uma graça muito grande estar com vocês aqui e espero que vocês possam estar sempre conosco. Os irmãos que estiveram a semana passada também, Deus possa estar trazendo muitas graças e bênçãos na vida de vocês. Que possa cada semente, cada dia que Ele vem plantando, possa transformar o coração de vocês num jardim fechado. Pela graça do Senhor. Amém? Amém. Então, amém, irmãos. Vamos finalizar com o nosso louvor. Vamos ver se esse louvor vai. Esse mesmo? Que a tempestade já não pode se abalar, a segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará.
Eu gostaria que pudessem falar uma palavra para nós, o Roberto, o Rose, minha mãe, pode se apresentar rapidamente. Boa noite, eu sou o Roberto, neto do Mário Solange. É um prazer estar junto com vocês, já conheço um pouco o grupo, e que Deus possa derramar graça abençoe a vida deles, né? Que nós possamos estar nos mesmos amores de Cristo Jesus, né? Desse muito, meu. Boa noite, meu nome é Rose. Sou irmã da bênção, Ricardo, sou Yassa Solange. E muito bom mesmo. A presença de Deus, ela se fez de uma maneira estonteante. E eu queria dizer que aquilo que nos une estava presente aqui, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Eu quero abençoar mesmo cada um de vocês e dizer que foi muito bom estar junto com vocês. Amém. Eu louvo a Deus pelo meu filho. Jesus, em nome de Deus. Eu louvo a Deus por vocês todos. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus leve isso para frente, sempre em nome do Senhor Jesus. Então, que vocês possam crescer mais e mais espiritualmente e que Deus possa tocar no coração de cada um. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu sou sobrinha dele, ou quer dizer, sou tia dele, irmã dela. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi maravilhoso, foi uma bênção. E que Deus continue derramando essa bênção toda em todos vocês, tá? Que Deus abençoe mesmo todos vocês, tá? Sou cunhada do Ricardo, esposa do Renato, né, que é irmão do Ricardo. E quero dizer para vocês que eu fui surpreendida por Deus hoje, né? Que o Senhor mais uma vez nos surpreendeu, mas a mim de uma forma assim muito especial, né? E como o Márcio começou falando, nós estamos aqui por acaso, né? Eu sei que Deus tinha algo mesmo para falar conosco esta noite, né? Eu agradeço a Deus, né? E agradeço o convite que vocês fizeram e que realmente Jesus nos abençoe e que isso realmente venha se espalhar, porque tem muita gente precisando desse evangelho puro, genuíno. Amém? Bem, eu sou Renato Lanzano, irmão do Ricardo. Louvo a Deus pelo trabalho de vocês aqui, do Ricardo, de todos que estão aqui presentes. Em especial do missionário, eu agradeço pessoalmente, trouxe uma palavra muito edificante para nós. E realmente foi muito bom estar com vocês aqui, sabendo me encontrar mais algumas vezes. Parabéns por esse trabalho. Glória a Deus por vocês. Mais algum irmão? Quer falar alguma coisa? Javas assim, Bela, Jorge. Bom, antes de tudo, eu quero falar uma bênção que eu tive, a graça foi concedida, né, essa semana. Ela foi um período aí que eu estava desempregado e na próxima segunda-feira aí eu vou estar iniciando um novo trabalho. Profissional, uma pessoa que eu e queria compartilhar com todos vocês aí
Deus está presente. E cabe a nós permitir a presença dele também. E sem isso, esse elo não vai ser configurado. Então, eu agradeço muito pelos momentos que nós passamos, ao Márcio, com as palavras, tudo que ele transmitiu hoje para nós, tem que vigorar cada vez mais para que a gente continue nesse caminho reto junto com Deus e isso possa ser proliferado, que cada um de nós tenhamos muitas forças para que a gente possa continuar levando essa palavra, o que Deus quer e que, como todos falaram, é uma bênção de graça e nós temos como obrigação de perpetuar isso e levar cada vez mais para os nossos irmãos. O grupo está ficando cada vez maior e cara, eu acho que nós vamos ter que depois, o pessoal vai ter que arranjar uma sala maior logo. Amém, glória a Deus. Pessoal. Amém. Seja para a graça e honra do Senhor, né? Seja para a graça e honra do Senhor. Amém? Então, não se esqueçam do Márcio lá, né? Ele está com o material todo dele lá. Então vamos agora nesse momento, né? Fazer uma oração do Pai Nosso para encerrarmos esse momento. Né? Se puderem dar as mãos, vamos agradecer mesmo ao Senhor por essa noite, que é o Senhor que prepara tudo isso. Nós apenas conduzimos aqui, como o Senhor diz na tua palavra, nós somos capazes apenas de colocar a semente, mas quem faz crescer é o Senhor. O que o Márcio fez aqui essa noite foi plantar uma semente. E o Senhor, na sua misericórdia infinita, no seu amor infinito, estará regando essa semente nos nossos corações. A nossa parte da regra é estarmos orando, é estarmos nos dispondo, é estarmos nos colocando na presença dEle e abrindo o coração para que Ele possa cada dia estar regando para que essa semente cresça para dar muitos frutos e frutos verdadeiros da presença do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a paz do Senhor nos leve abençoados e protegidos para o nosso lar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me puseste uma casa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria no tempo. Chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria no tempo.